Os jesuítas levaram a cunho aquelas sagradas palavras do Cristo antes de subir ao céu. Euntes in mundo universum predicate evangelium homini creaturae. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Santo Inácio era um combatente do exército espanhol e por um momento em que fica ferido no hospital, cai em suas mãos os santos evangelhos e a vida dos santos. Este que outrora comandava um exército de valentes guerreiros, agora irá liderar o mais forte de todos os exércitos que já combateu na história do mundo, os jesuítas, ou a chamada Companhia de Jesus. Estes sacerdotes, com suas batinas pretas e o cinto na cintura, entravam em todos os territórios onde Cristo não era conhecido. No agitado século XVI, em que o papado estava carcomido pelas imoralidades e por toda a Europa se formava o cisma do protestantismo. Havia muito trabalho para estes bons padres missionários, e o Papa mesmo contava com o heroísmo dos jesuítas para uma restauração dos costumes dentro da Santa Igreja e a generosidade de se lançarem mundo afora pela salvação das almas. Este será o primeiro episódio de tantos que vamos gravar sobre os santos jesuítas, com o intuito de resgatar nos bons cristãos o ardor apostólico na salvação das almas. Vivemos em tempos onde o pecado capital da preguiça se alastrou nos ambientes de nossa sociedade, tendo em vista que a felicidade se reduz ao sensível, ou seja, aos prazeres. Logo, os homens contemporâneos irão fugir de tudo que possa lembrar o sofrimento. Os cristãos estão demasiadamente cansados para exercer algum tipo de apostolado, ou na desculpa de sempre, a falta de tempo, gastando assim suas forças apenas pelo bem perecível e recusando-se de trabalharem para a felicidade que não acaba, chamada pelos cristãos de eternidade. É claro que toda prática supõe uma teoria, até porque somos seres racionais, e fazer sem antes saber a causa motriz da ação, isto seria um ato irracional e inútil. Todo apostolado deverá começar com o estudo e o conhecimento pessoal do Cristo na oração. Os discípulos de Jesus tiveram de ficar 3 anos como alunos do Mestre para que um dia se tornassem apóstolos. Santo Inácio também fazia desta forma com seus súditos, chegando a impedir os votos religiosos de jovens que não progrediam na vida de perfeição. Antes de submeter o mundo, será preciso submeter a si mesmo. Por isto, não podemos demorar com a nossa decisão à santidade, pois muitas almas dependem do nosso sim a Deus. O chamado à santidade é uma vocação eterna, mas o sim dado a ela é diário. A cada dia vamos construindo a nossa santidade de vida pela abertura de nossas almas ao Espírito Santificador. Voltemos aos jesuítas. Muitos missionários jesuítas partiram para o Japão, esta terra que ainda não havia sido semeada a boa semente do Evangelho. Os soberanos deste vasto império travavam uma guerra encarniçada e os bonzos, irritados com o sucesso dos missionários, acusavam-nos de provocar a guerra, manter a discórdia e preparar os espíritos para a ruína do império. Estes monges pagãos tentaram de todas as formas uma campanha de difamação dos padres jesuítas. Mas o que eram palavras diante de milagres operados pela verdadeira fé. Os bonzos, por exemplo, incendiaram a cidade de Yamaguchi e acusaram os jesuítas como incendiários da mesma. A multidão correu para a igreja e ateou-lhes fogo no mês de abril de 1559. O padre Vilela
com os demais irmãos, foram apagar as chamas e não perderam a paz em meio àquelas aflições. Chamava a atenção dos japoneses a paciência e a alegria dos jesuítas, mesmo perseguidos. Os mesmos padres, certa vez, partiram para a cidade de Sakai. Porém, tendo em vista a difamação feita aos jesuítas no país, se disfarçaram de bonzo e arrancaram a barba a fim de chegarem seguros na tal cidade. Porém, uma terrível tempestade se lança contra o navio, levando os japoneses a crerem que os deuses estavam furiosos com alguém na própria embarcação. Após vasculharem os tripulantes, os jesuítas são descobertos e imediatamente começam a ser espancados, quase até a morte. Até que os jesuítas se oferecem para acalmar o mar e, após suplicarem a Deus, as ondas voltam à mesma bonança de antes. Caso contrário, os pobres padres virariam comida dos peixes. O demônio arma de 1000 maneiras empecilhos para que desistamos do bom propósito de salvar as almas. Até porque, quando se tira uma alma da mundanidade e da ignorância, estamos arrancando mais uma posse do diabo e enfraquecendo, assim, o seu reino decadente. Não faltarão guerras para que você, pai de família, consiga levar os seus filhos a Deus. Nos tempos atuais, ou os pais se tornam novos jesuítas, ou perderão as almas dos seus filhos ao novo império pagão que se levanta. A vida de um jesuíta se resumia em estudar, ensinar e rezar. Só a morte fazia parar este motor, pois bastava um padre jesuíta chegar em uma cidade que os não-cristãos se desesperavam por saberem das conversões que estes santos ali faziam. Hoje, não são aldeias no Japão que você precisa desbravar, até mais perto do que você imagina. Dê uma olhada nos amigos dos seus filhos, nos companheiros de trabalho, nos passageiros de um ônibus e nos seus próprios vizinhos ao lado de sua casa. O que falta para eles? Que estão tão longe de Deus quanto os japoneses no tempo dos jesuítas. O que falta? O que falta são novos jesuítas que almejam lançar a luz sobrenatural da fé em um reino de trevas alimentadas pelo diabo em almas que ignoram a verdade. Não adianta me dizer que é difícil. Isto eu já sei. E não escondeu-nos o Cristo quando disse: "Si me persecuti sunt, et vos persequentur." Se a mim me perseguiram, também a vós hão de perseguir. Como bem ensinou São Gregório Magno, a hostilidade dos perversos soa como um louvor para a nossa vida, porque demonstra que temos pelo menos algo de retidão, enquanto somos incômodos para os que não amam a Deus. Ninguém pode ser agradável para Deus e para os inimigos de Deus ao mesmo tempo. Demonstra que não é amigo de Deus quem busca agradar aos que se opõem a Ele. E quem se submete à verdade lutará contra o que se opõe à verdade. Os jesuítas eram incansáveis nas terras japonesas. Tendo partido para o Monte Iasan, ali converteram todos os habitantes, que mais tarde farão uma capela para o santo sacrifício da missa. Até que haviam chegado ao cume da sociedade japonesa, ao Kubo-sama, o monarca do Japão. O padre Vilela era simples, modesto, de uma mansidão extrema e de temperamento amável. Com estas qualidades deixou o imperador tão encantado que este logo publicou um decreto ordenando a todos os seus súditos que respeitassem os cristãos missionários, que tinham vindo de tão longe trazer-lhes a verdade. Com este edito, os jesuítas alastraram pelo Japão a fé católica. Milhares de japoneses aderiam à fé e levantaram pelo Japão igrejas por toda a parte. Os jesuítas começaram a cuidar dos pobres e doentes, dando esmolas aos primeiros e fundando hospital para os últimos. Os japoneses se comoviam com a caridade que transbordava nos gestos dos jesuítas. Muitos bonzos quiseram conhecer a religião que produzia tais virtudes
e abraçaram-na com fervor. Cidades inteiras eram feitas católicas, tal como a cidade de Sakai em 1562. Nesta cidade converteu-se o rei de Umura, Sumitanda, que ao ouvir a pregação do padre Torres, em lágrimas caiu no solo pedindo o batismo. Este rei amava tanto o catolicismo que ensinava seus oficiais no meio dos campos. Como o irmão jesuíta chamado Luiz Almeida conseguiu converter o rei de Arima, também no Japão. Logo, a Companhia de Jesus tinha de enviar novos padres a tão rica safra. Este exemplo, meus irmãos, deve servir a nós católicos do ano de 2020, que nos encontramos em uma sociedade alheia às maravilhas de Deus. Olhando para a abnegação destes homens, eu e você somos interpelados por Deus em nossas consciências ao escutar esta verdade. E você, não fará nada para trazer almas a mim? Estamos longe de sermos um jesuíta, mas nunca é tarde para começar quando se tem a graça de Deus. Mãos à obra e sigamos o modelo de Santo Inácio: contemplação e ação. Ver a Deus e mostrá-lo às almas que nos circundam. Termino com uma citação do Novo Catecismo da Igreja Católica. O dever de prestar a Deus um culto autêntico diz respeito ao homem individual e socialmente. O dever social dos cristãos exige que levem a conhecer o culto da única religião verdadeira, que subsiste na Igreja Católica e Apostólica. Os cristãos são chamados a ser luz do mundo. Assim, a Igreja manifesta a realeza de Cristo sobre toda a criação e, particularmente, sobre as sociedades humanas. Catecismo da Igreja Católica, 2105.